Olá, muito boa noite. Estamos aqui hoje, nesta segunda-feira. Eu estou super aguardando esse momento, um momento muito especial. E falaremos de um dos assuntos que eu muito gosto, que é sobre diabetes e gestação. E sei que tem muitas pessoas também que já estão aguardando, interessadas por estar conosco nesse bate-papo. Hoje eu tenho um casal, uma família muito linda para estar aqui com a gente. Estou aguardando então a Marina, o Kleber, não sei se o Augusto vai estar ou não. Mas um beijinho para vocês que estão conosco, obrigado pelos coraçõezinhos, tá? Que delícia, Tamara, Aline, Tina e Tina, Lima, Cilandra, sejam todos muito bem-vindas para esse assunto hoje. Vou silenciar aqui meu outro aparelho para não atrapalhar a nossa conversa, né? Então, nós temos um bate-papo sobre uma história, uma experiência de alguém que tinha um problema de saúde e tem mais pessoas, enviou aqui o contato pedindo para participar, vou aguardar a Marina pedir aqui ou o Kleber, né? Um dos dois eles vão entrar. Então, é uma história de vida, é um sonho, nós vamos falar aqui de um sonho, de um desejo, a Marina já pediu, e de uma dificuldade e da realização desse desejo. Então, estou muito feliz aqui hoje para estar falando sobre diabetes e gestação. Hoje, 1º dia de março, a gente começando de uma forma tão gostosa. Ei, delícia! Já estou vendo o rostinho de Augusto! Ei, Augusto! Que delícia! Você vai estar na live com a gente, meu amor! Boa noite, Marina! Ai, Augusto está gostando, ele está rindo. Ei, Kleber! Boa noite! Que delícia! Acabei de dizer, eu não estou te escutando bem, Marina. Marina, boa noite. Boa noite. Ah, sim. Agora eu escutei. Deixa eu ver se o pessoal em casa, se vocês estão nos escutando bem. A transmissão aqui para mim está ótima, está parecendo super Tá tranquila. bacana. Tá bacana. Alguns só vai sair de cena porque tá com muito barulho. Mas ele já está um artista de primeira categoria, já entrou fazendo bonito, sorrindo, interessado, né? Interessado aí é nosso príncipe, nosso tesouro. Então, eu estava dizendo aqui que esse mês de março já está começando de uma forma linda, maravilhosa, que é estar com vocês, que para mim é sempre muito prazeroso, e vocês me fazem lembrar aquela frase que eu falo na consulta de pré-natal. Consulta de pré-natal, toda vez que vem, para mim é igual um picolé. Acho que eu já falei isso para vocês. Que delícia, mas cada vez que vem está acabando. É sempre gostoso e acabando. Então, eu dizendo que estamos começando falando com pessoas que eu amo e sobre um assunto que eu acho um dos assuntos mais interessantes, que é sobre diabetes e gestação. Aliás, Marina e Kleber, quando eu fiz residência lá em Belo Horizonte, eu lembro de um preceptor que era responsável pela chefia do serviço de alto risco vou lembrar aqui, que era a Universidade da UFMG, o Hospital Escola da UFMG. E aí ele dizia que ele defendia a ideia de que conhece-se o serviço de um pré-natal, se esse serviço é de excelência ou não, pelos resultados das pacientes que têm diabetes, por causa da fragilidade, dos cuidados que a gente tem que ter com a gestante diabética, que se com a diabética o resultado é satisfatório, porque os demais serviços de alto risco, com certeza, vai conseguir sair bem. Então, o caso do diabetes na gestação é uma situação tão ímpar que eu fico muito feliz da gente estar podendo falar aqui hoje. Agradeço muito a você, Kleber, quando eu fiz o convite pela história de vocês, de aceitarem prontamente, tá? Vamos agradecer as pessoas todas que estão conosco, que eu quero pedir que você apresente para a gente, vocês dois. E vou começar dizendo assim, do pouco da história de vocês, qual que era o desejo,
e já começar passando para o pessoal por que eu chamei a Marina e o Kleber. Então, fala um pouquinho para nós. Tá bom. Uma boa noite, né, a todos. Nós que agradecemos pelo convite, a doutora Soraya. Realmente, doutora Soraya, falar sobre ser gestante diabética, primeiramente, a gente tem que agradecer a um ser todo especial, ao nosso Deus, porque sem Ele nada, nada, nada é possível, né? Então, desde o momento em que nós dois planejamos a gestação, houve uma consagração. Assim que nós decidimos engravidar, todo o processo, primeiramente, foi através de uma consagração. Então, com Deus tudo é possível. Mas vamos lá. Eu me chamo Marina, né? Eu sou diabética há mais ou menos uns 8 anos que eu descobri. Diabética tipo 1, sou insulina dependente. E aí, quando eu e o Kleber começamos a nos decidir a ser pais, veio a preocupação de ser, como se diz, a mamãe diabética com todos os cuidados. Toda gestante já requer cuidados, né? E então, sendo diabética, eu acho que o cuidado, ele dobra. Então, qual foi o nosso primeiro passo? Nós tivemos a indicação da senhora, por muitas mulheres, vai em doutora Soraya, vai em doutora Soraya. Eu falei assim, eu quero descobrir quem é essa doutora. E aí, chegando lá, antes de tudo, nós nos apresentamos falando sobre, né, a nossa intenção, que seria a gestação. E aí você nos abraçou imensamente, nos orientou, nos deu segurança, falando que tudo iria correr bem, porque a gente quis primeiro ter todos os cuidados. Isso eu acho que é um ponto principal de todas as mamães que são diabéticas, né, que pretendem ter um filho, tem que ter isso em mente. A gente tem que correr atrás, sim, dos cuidados, porque requer cuidado. E aí você nos orientou, nos posicionou. Eu amo a sua fala quando você falava sempre para mim que era um excesso de zelo, porque era tantos cuidados, tantas orientações, e esse excesso de zelo sempre foi por amor, né? Sim. Porque é necessário. Então, assim, nós fizemos isso há 1 ano, meio que 1 ano e meio antes de engravidar. Aí, por quê? Eu tomava anticoncepcional. E a grande maioria das mulheres me falavam assim, Mar, quando você decidir engravidar, você vai ter um tempo mais ou menos de 1 ano e meio para você engravidar. E isso ficou na minha cabeça. Aí, como nós decidimos, falamos assim, então vamos parar com o anticoncepcional, fizemos toda a questão assim da consagração e ficamos de boa, procuramos, né, as orientações, e eu na cabeça que eu não ia engravidar não. Sim. Durante esse período de 1 ano e meio, inocência, né? Uhum. Aí foi batata. Só que o que acontece? Eu descobri a minha gestação, o famoso meses, que eu não entendia nada de semanas. Uhum. Então, como muitos vão entender em questão de meses, eu já estava com 4 meses. Que são quantas semanas, doutora? 16 semanas, né? Eu estava achando que eu estava com gases, tomei Luftal, achando que era gases, e fui e falei assim, amor, tem alguma coisa acontecendo comigo, porque minha barriga, o meu umbigo está saindo para fora, está estufando. Aí ele logo virou para mim e falou assim, uai, Ange, então vamos embora fazer um exame, com um pouco você está grávida. Só que já aconteceu 2 vezes, porque o meu ciclo menstrual, ele não era regular. Então, a gente já passou por essa situação 2 vezes e não era. Então, tipo, não, vamos fazer, se for, bem. Comprou o teste à noite, nós fizemos o teste, eu fiz, na verdade, de manhã, porque ele saiu para trabalhar. E quando eu fiz, nossa, doutora, meu Deus do céu, eu cheguei até a emocionar. Porque, assim,
veio todas as privações, até mesmo de profissionais da saúde, que falava que meio que seria impossível, mas não é impossível, requer cuidados, Isso. acompanhamento, né, de profissionais da área. Então, assim, eu estava no meu trono, todo especial, e aí, né, fiz o teste, aí um pontinho apareceu, e eu com a mão na cabeça, meu Deus, se começar o segundo ponto aqui, o que que eu vou fazer? Em questão de minutos, doutora, minutos, assim, passou um filme na minha cabeça. Quando eu abri o olho e olhei, eu fiquei em estado de choque. Já. Eu não sorria, eu não chorava, eu não tive reação nenhuma. Então, assim, depois que caiu a ficha em questão de minutos, eu simplesmente saí do meu trono e fui Sim, para o meu cantinho de oração agradecer a Deus, sim, porque um milagre havia concedido, né? sim. Então, assim, foi aonde que começou o corre-corre. O pai estava trabalhando, fiz uma surpresa para o pai, tive o dia todo para correr atrás, né? Quem acompanhou o Augusto está lá em toda a história da surpresa que eu fiz para o pai. E era Sim, um sonho nosso, um sim, sonho. um sonho. Então, assim, foi um sonho realmente abençoado. Graças a Deus. Você lembra como é que estava a sua hemoglobina glicosilada quando você engravidou, Marina? Aquela glicemia Tenso, que faz de que pega os 3 últimos meses, né? lembro, quando a senhora fez os pedidos, né, do exame, a É, senhora chegou a assustar. Tipo é, assim, aquele coraçãozinho de médico, né, que é, tem a consciência, que isso, sabe o que é, ela é. estava quase que 12, estava 11,3. 11,3. A hemoglobina glicosilada, que a gente deseja que esteja assim, de controle, abaixo de 6, abaixo de 5,5. E quanto maior esse índice, maior os riscos de uma gestação. Quer dizer, uma gestação que, por mais que Marina buscava ser controlada, fugia do controle. Não era que você era uma diabética indisciplinada, né, Marina? É porque o Sim, seu grau de diabetes, mesmo usando insulina, tinha esses valores da glicemia bastante altos. Eu lembro que quando vocês chegaram, assim, você estava indo para o quarto mês, na verdade. Você estava entre o terceiro e o quarto. Você chegou na última fase de fazer o primeiro morfológico. E aí, isso. quando você chegou e me mostrou aquela primeira glicemia, a glicemia de jejum também sua estava alta, o que marcou muito foi a hemoglobina glicosilada, porque você chegou com uma gestação que já tinha passado os 3 primeiros meses, e aqueles 3 primeiros meses, quando eu fazia uma avaliação pela hemoglobina glicosilada, estava muito alta. Então eu falei assim, meu Deus, como é que eles conseguem ainda estar grávidos com essa hemoglobina? Porque o pessoal que está em casa, a gente vai ter esse bate-papo e vai trazendo os conteúdos também sobre a glicemia e diabetes, porque eu fico muito feliz de Marina e Kleber estão dando esse depoimento para mostrar como o Milo já falou, que eu quero até agradecer pelo comentário aqui de Milo, dizendo que, falando aqui mais um pouco no início, deixa eu voltar, diabetes gestacional não impede a mãe de ser feliz, basta se cuidar, trabalho com pacientes de alto risco em rede secundária e temos muito sucesso, parabéns, doutora. É isso aí. Falando, minha amiga ficou linda, um beijo, então, elogiando aí você. Eu penso que a amiga que ele fala é você e que o controle glicêmico ajuda muito. Então, o diabetes, as pessoas já sabem, mas começando o beabá, o diabetes é quando a pessoa tem um nível glicêmico na corrente sanguínea superior àqueles valores que são ideais. A gente precisa de uma quantidade de glicose, essa glicose conhecida popularmente como açúcar no sangue, todos nós precisamos. Mas quando esses valores estão acima do ideais, eles podem trazer, eles geralmente trazem prejuízo para o paciente. A gente tem alguns casos que nós conseguimos controlar com medicamentos orais, mas tem outros casos, como é o caso de Marina, que oral não resolve, ela já vai direto para o controle com a insulina. Bom, o diabetes que a pessoa tem antes da gestação, porque, como o Miro falou aí, tem o diabetes gestacional, que aqui nós vamos falar mais na frente, que é o que é adquirido em decorrência da gestação.
A pessoa não tinha diabetes antes, durante a gestação é que se faz o diagnóstico de diabetes. E aqui no bate-papo a gente vai falando como é que faz esse diagnóstico. E tem aquelas pacientes que já engravidam diabética. Então, quanto mais alto esse descontrole glicêmico, quanto mais alta a taxa da glicose, maior primeiro a dificuldade de engravidar e depois, ao engravidar, o maior risco de um abortamento, que quanto mais descontrolado. Então, essa hemoglobina glicosilada, que devia ser 5,5 de 12, já era meio que um milagre de vir aquele valor. Então, eu fui pedir o primeiro morfológico. Eu falei, meu Deus, como vai vir esse primeiro morfológico? Vamos ver. Agora que, graças a Deus, está tudo bem, eu ainda ficava esperando para a próxima consulta, sim. Porque já aconteceu com outras pacientes que chegam muito desejosas e que quando vai fazer o próximo ultrassom, vem aquela notícia, nossa, difícil, frustrante, que é da não evolução da gestação, né? Então, a gente faz o pré-natal, fica acompanhando de pertinho, mas aquele medinho que está lá dentro, que não pode nem sempre ser compartilhado totalmente, será que o próximo ultrassom vai vir até com o BCF positivo e depois o morfológico tudo certinho? E aí, apesar de todas as questões aí veio o Augusto todo bonitinho no ultrassom morfológico, tudo certinho e tal. Mas aí o medo não acabou ainda, porque quando a glicemia ela é muito descontrolada no início, o bebê está em formação, ela pode ter um risco ainda de ter surpresas no morfológico. Porque nesse morfológico, pacientes diabéticas com descontrole glicêmico, de certa forma, é comum ter alteração cardíaca no bebê, né? Então, pode ter alguma alteração no coraçãozinho. Então, foi evoluindo, nisso controlando a glicemia, e aí a importância do acompanhamento multidisciplinar, que eu vou pedir para você falar dos outros especialistas que te acompanharam, mas fato é, só para resumir um pouco essa minha fala, para não ficar também falando muito, quando a gente fez o morfológico, veio, de novo, notícia boa. Tudo bonito no morfológico, tudo certinho. Mesmo assim, existe no pré-natal um exame específico do coraçãozinho do bebê, que é o ecocardiograma fetal, que a gente deve pedir às pacientes. Tem aquelas situações que é obrigatório pedir, quando esse morfológico está alterado, a gente não é uma obrigação pedir, mas eu tenho feito parte do meu protocolo. Se existe o exame, aí aquela questão do excesso de zelo, vão fazer o ecocardiograma. E ainda assim, mesmo que o morfológico feito em mãos experientes estava tudo bem, mas considerando o histórico e os controles glicêmicos, enquanto não chega o ecocardiograma, a gente olha aí, vê o resultado do ecocardiograma, tudo ótimo, com o coraçãozinho também, né? Graças a Deus de Augusto. Então, assim, era cada consulta, vivendo um dia de cada vez, mas ao mesmo tempo, Marina e Kleber curtindo tudo a gravidez. Era aquela questão, assim, de além aquela energia, daquela fé de que ia ficar tudo bem no final, contra todos os riscos que um diabetes. E nisso, a Marina seguindo rigorosamente as orientações. Então, eu quero que você fale para a gente aí, Marina, se foi fácil para você, se foi só assim, um oba, lelê, tô com diabetes, tudo bem, vou chutar o balde, é tudo na mão de Deus, né? Ou se você teve que ter esforços, vocês dois, o Kleber do lado, que especialistas te acompanharam para a gente chegar até a conclusão que nós vamos fazer nos desfechos aí do seu acompanhamento. Então, antes de passar para você, lembrando então que a glicose, então a diabetes é quando tem esses níveis glicêmicos aumentados na corrente sanguínea, mais açúcar no sangue, que para o adulto pode trazer problemas de insuficiência renal, de alteração na visão e outras alterações a longo prazo, quando não controlado. Mas para o bebê, o que acontece? Quando o nível glicêmico está alto, na quantidade que está, ele vai para o bebê pela placenta. A placenta não tem a capacidade de falar, opa, já veio glicose demais, deixa eu dar uma peneirada, uma filtrada. Não, vai glicose, e isso podendo trazer outras consequências, que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho dos outros riscos que o bebê de mamãe diabética descontrolada pode ter. Mas daqui a pouquinho, fala aí para mim, Marina e Kleber, como é que foi então aí a sequência? Então, primeiramente, eu costumo pensar e dizer que existe um tripé. O tripé da vida, primeiramente a Deus, a nossa fé.
Depois, doutora Soraya, nisso tudo existe a questão do especialista, de todos aqueles envolvidos, Sim, e existe também a questão dos pais, os cuidados, né? A consciência da situação que a gente vive, e aí então a gente falou assim, não, é agora, encaramos isso da melhor maneira possível, sempre com um sorriso no rosto, sempre sempre. acreditando no melhor, né? Então, assim, eu me lembro que uma vez a senhora falou assim comigo, Marina, você vai fazer todos os dias exercícios, todos os dias caminhada. Aí teve uma vez aqui na minha cidade, em Grão-Mogol, que faltou energia. E eu falei assim, amor, tira uma foto que eu quero mostrar à doutora Soraya que mesmo sem energia, tudo no breu aqui, nós estamos fazendo caminhada. E aí ele usou a lanterna do celular, eu tirei a foto e mandamos. Eu Então, lembro. assim, foi uma dedicação exclusiva, total. Se a gente está nesse barco, nós abraçamos a causa. Isso. Kleber é um pai que eu não tenho que questionar nada. Foi, como se diz, meu alicerce, meu Sim, apoio 24 horas, sim, sabe? E eu acho fundamental o papai dar todo esse apoio à mamãe, porque a gente precisa de mais, de mais, de mais. Então, é uma parceria 24 horas. E aí, ele tinha um acompanhamento meu da questão da glicemia, de ver, de medir, de aplicar a insulina. Mas na gestação, ele foi assim tão presente e ele viu que não é fácil. Não é sim, fácil. Por todos os cuidados que a gente tinha, tudo, tudo, doutora Soraya. Ele estava ali falando assim, meu anjo, isso aqui realmente é como se fosse assim, um jogo, sabe? Porque a gente às vezes imaginava que estava tudo ok, de repente começava a descontrolar. E isso, aí tinha que correr atrás para poder controlar de novamente. Então a isso. nossa meta foi justamente abaixar a glicada. É, E com o apoio dele, eu falo que ele tem, tipo, todo o mérito. aham, Porque ele acompanhava assim, me puxava a orelha, é, sabe? E era todo momento, Anju, vamos medir, vamos medir. Então, isso eu falo assim, para vocês, mamães, papais, né, que querem ter o seu filhinho, faça deste momento, dessa fase, uma união familiar, sim, porque o bebê ele vai vir com tanto amor, é é. tanto que eu falo que Augusto, ele tem uma paixão tão louca com o pai, tão louca que não dá para explicar. Eu acho que está até além, sabe? Então, assim, e a cara do pai. Eu falo assim, eu levei 8 meses para ver a cara do pai. Mas E o, graças a Deus, são lindos, e o pai fica todo lindos. convencido, todo mundo chega e fala, nossa, mas é bonita a cara do pai. Aí o pai flutua. E aí, Não, Augusto vai começando a falar primeiro mamãe, aí ele tá é, ciumando. ah, Brincadeira. não, pelo menos Mas eu isso, vou né, falar com ele, Kleber? ó amor, vai puxando a sua cara, Mas né? é Por engraçado, porque favor, pelo assim, menos falar mamãe. quando o Kleber ia sozinho pegar algum exame para você, alguma coisa, às vezes a gente tinha umas conversas, né, fora de você. E mesmo eu chegando e passando para ele assim de uma forma mais preocupante os riscos, eu olhava para Kleber e Kleber estava com um sorriso aqui. Vai dar certo? Já está dando certo. E eu olhava Sim, assim, eu falava assim, gente, o Kleber tá fora do real, ou então, não, Kleber, vai dar certo, é isso mesmo. Já está dando certo. Doutora, boa Boa noite a todos que estão noite. participando da live. Eu sou o Kleber, né, o pai do Augusto, o esposo da Marina. Realmente, todo esse processo de cuidado, de carinho com Marina, vem até anteriormente à gestação. A gente sempre vem acompanhando. Eu busquei aprender muito a respeito do diabetes, porque eu sabia que esse ia ser um desafio que não ia cessar. Eu vou carregá-lo para o resto da vida. E eu queria estar mais presente, mais consciente do desafio que eu teria pela frente, Sim, né? Então, assim, desde antes eu já busquei aprender, eu me conscientizei dos riscos, né, da gestação de uma mãe diabética, e realmente esse início me preocupou um pouco,
mas como Marina disse, desde o início nós consagramos a Deus e nós somos um casal que faz isso desde sempre. Amém. Então, essa fé me tranquilizou, Sim, essa fé me ergueu, nos ergueu, na verdade, sim, e nós decidimos encarar sim. com tudo, com toda a força, entregar tudo que a gente tinha, para fazer dessa gestação o melhor que a gente pudesse, por ele, por nós, por nossa família. Amém. E todo esse processo foi muito mágico, muito importante, foi muito abençoado para nós, Amém. né? A senhora havia falado a respeito dos profissionais que nos auxiliaram, né? Mais uma vez eu reforço, nós tivemos um anjo ao nosso lado, que Deus enviou, e a senhora sabe quem é, né? A senhora foi uma pessoa assim ímpar, em todo esse processo, desde o início, a senhora sempre passou para a gente muita tranquilidade, muita serenidade. Isso nos deixou muito tranquilos de que tudo ia ficar bem. Eu sempre falei isso com a senhora mesmo, sempre com esse sorrisão, porque Deus me pede para viver uma vida assim. Mas também a gente estava sendo acompanhado por uma endócrino, a doutora Cris, uma pessoa fantástica também, por um nutricionista, doutora Flávia, por um neuro, o neuro de Marina, né, que a acompanha, doutor Eudes. Várias pessoas que sempre estiveram ao nosso lado por todo esse momento, né, para nos auxiliar também, nos dar dicas, orientações, para que a gente pudesse fazer todo esse protocolo acontecer para que Augusto ficasse bem. E foi uma caminhada árdua, né? Mas tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu virei até um cozinheiro agora, né? Tive que aprender a cozinhar, fazer todo tipo de comida, especialmente aquelas com baixo carboidrato, aquelas que dava para encaixar na dieta dela, buscar as atividades que ela poderia estar fazendo. À medida que a gestação avançava, a gente tinha que readaptar, né? Novas situações surgiam, uma dor na coluna, a barriga está muito grande, tal coisa eu não consigo fazer. Mas graças a Deus, as coisas caminharam bem, de maneira bem abençoada e tudo correu bem. Graças a Deus. Você falando aí, Cleber, me faz lembrar aquela frase que é mais ou menos assim, que quando o sonho é grandioso, qualquer esforço fica pequeno, né? E como vale a pena. E é muito gostoso estar ouvindo vocês, porque essa escuta faz com que, e é um convite para as pessoas que têm sonhos para ser realizados, que por mais que os sonhos pareçam distantes ou difíceis, tudo é possível. Lógico que precisam de dedicação, como vocês falaram, vocês procuraram profissionais, vocês foram obedientes, seguiram. Tinha um momento difícil, que quando pensava que a glicose estava boa, daqui a pouco ela estava descontrolada, corria atrás. Então, a gente tem que fazer o nosso papel na história, mas eu acredito que sonhos são para ser realizados. Principalmente numa época tão moderna, com tanto recurso, né? É buscar e ver. E assim, quando olha para trás, aqueles períodos todos de gestação, acabou que Augusto teve que nascer um pouquinho mais cedo, que a gente vai falar na frente, mas até chegar naquela data, quando a gente olha, como tudo parece que passou tão rápido, né? E quando a gente vê a alegria dele na casa, a participação, a gente fala assim, nosso coração parece que vai explodir de tanta gratidão a Deus por essa possibilidade, por essa experiência, por esse sonho realizado. O diabetes, que as pessoas podem estar perguntando aí, e para quem não tem diabetes anterior? Então, para quem tem diabetes anterior à gestação, deve fazer aquela consulta pré-conceptiva, junto com a equipe também da endocrinologia, nutricionista, para deixar a sua glicose o melhor possível, para iniciar bem a gravidez, já com a glicose bem controlada, aí, preferencialmente meses antes. Estando controlada, aí a gente vai partir para a gestação. Agora, tem aquelas pessoas, como já foi colocado, Miro está até dizendo que é a Míria, amiga de infância sua, não é, Marina? É o amigo de infância, mandando beijo então, né?
Então, como ela colocou a questão do diabetes gestacional, existe aquela paciente também, tem 3 outras situações. Tem a situação da paciente que é diabetes antes da gestação, tem aquela paciente que faz o diagnóstico do diabetes na gestação, por exemplo, ela vai logo de início, ela fez o exame, a paciente engravidou, se ela não fez a consulta pré-conceptiva, engravidou, rapidamente inicia o pré-natal. Quando inicia o pré-natal, já tem uma série de exames que vão ser pedidos. Um deles é a glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum, logo de início, já vem superior a 126, ainda que o diagnóstico tenha sido feito nessa consulta de pré-natal, é um diagnóstico de diabetes, é um diabetes com diagnóstico no pré-natal, mas não um diabetes promovido pela gestação. Então, faça um diagnóstico de diabetes na paciente grávida e vai conduzir a paciente como diabética. Quando a paciente consegue contrair diabetes só com alimentação e atividade física, ela não precisa medicação, que a gente tem o controle que a gente vai fazendo glicêmico, através dos exames de sangue, da glicemia pós-prandial, depois do almoço, com a hemoglobina glicosilada. Então, ela pode, muitas vezes, consegue fazer esse controle só com o estilo de vida, que envolve um controle alimentar, junto também com a nutricionista, e uma atividade física, desde que não seja contraindicado. Mas caso aquelas medidas não forem suficientes, os níveis glicêmicos estão acima do ideal, aí a paciente tem que ser medicada, que aí a endocrinologia vai entrar então com a insulina para essa gestante durante a gestação e vai adequando as doses de acordo com o que está a curva glicêmica daquela paciente. De manhã, tem uns horários certinhos que são orientados para colher. E existe aquela paciente que inicia o pré-natal tranquila, a glicose está abaixo de 92, é uma glicose normal, 88, 85, 76, mas nem por isso ela não tem o risco de ter diabetes. Então, toda paciente gestante que a primeira glicose ficou boa, que não sugeriu diabetes diagnosticado na gestação ou intolerante, ou um risco de ter, quando chega entre 24 e 28 semanas, a gente precisa pedir dessa gestante uma curva, um exame que chama pós-destrozol, que é aquele famoso exame que bebe com líquido adocicado, aquele copão de líquido doce, que já foi bem chato. Hoje eu falo assim, comemora que já está no lucro, porque hoje já tem um gostinho diferente, já tem um gostinho meio de limão. Na minha época, nossa, a gente segurava assim para não vomitar, não é? E se vomitar, tem que tomar de novo. Voltar outro dia para tomar. Então, segura a onda e não vomita. Então, bebe, quando a pessoa fazer esse pós-destrozol, ela faz em jejum. Ela chega em jejum no laboratório, colhe o exame de jejum, bebe esse copo de líquido adocicado, que é com destrozol, 75 gramas, e depois vai medir essa glicemia 1 hora depois e 2 horas depois que bebeu o líquido. Porque se essa curva tem algum valor acima das medidas que nós temos como referência, aí sim, a pessoa não tinha diabetes e a gestação promoveu diabetes nessa gestante. E igual a paciente que é iniciante, já que inicia a gestação com diagnóstico de diabetes, ela tem que fazer um controle direitinho. Não tem os riscos de um diabetes no início da gestação, mas tem riscos que nós vamos falar mais no final, quais são os riscos que tem para a mamãe e para o bebê, vocês aguardem um pouquinho. Então, esse diagnóstico de quem não tinha pode ser feito. Ah, mas eu sou magrinha, minha glicose sempre foi baixa. Hoje, a gestação pode fazer. Então, todo pré-natal bem feito, deve ser feita essa curva, e hoje a gente tem a opção de fazer as 3 medidas, a de jejum, a de 1 e a de 2 horas. Já teve muita paciente minha que a de jejum e a de 2 horas estava normal e a de 1 hora deu alterada. Então, tem as fontes indicam fazer as 3, eu acho que é mais seguro fazer as três medidas. Soraya, e por que esse exame deve ser feito entre 24 e 28 semanas? Porque tem algumas alterações hormonais, entre eles um hormônio que chama lactogênio placentário, que, falando assim de uma forma simples, ele fica mais susceptível, ele fica mais sensível. Então, nessa fase de fragilidade desse hormônio, a gente dá um pool de glicose para a gestante. E, dando esse pool de glicose, os 3 níveis, as 3 medidas estão normais, então passou no teste. Não tem diabetes na gestação. Mas se durante essa fase, pelo menos uma aí deu alterado, eu tenho que acompanhar essa gestante mais de perto, porque se não acompanhar, em algum momento durante o dia, a insulina dela não vai dar conta de fazer o recado, de tirar a glicose da corrente sanguínea, porque o diabetes é isso, fica um aumento de glicose na corrente sanguínea por uma ineficiência, ou o pâncreas não está produzindo a insulina, ou ele produz, mas a insulina não está dando conta do recado.
Então, se ela não está dando conta do recado, a glicose fica mais na corrente sanguínea. Se a glicose fica mais na corrente sanguínea, vai para o bebê, trazendo consequências para o bebê. Então, tem que fazer esse controle aí de 24 a 28 semanas. Passou no teste, não deu, tudo bem. Deu alteração, acompanhar multidisciplinar, com endocrinologia, com nutricionista, fazer atividade física, ter estilo de vida e tudo mais. E a paciente que tem índice de massa corporal aumentado, ou durante a gestação ela ganha muito peso, essa paciente tem um risco aumentado para ter diabetes na gestação. A idade materna também é um fator de risco. Então, tem aquelas gestantes que a gente tem que ficar mais atenta ainda, que ela já naturalmente oferta o fator de risco aumentado para ter diabetes na gestação. E, portanto, não precisa chegar no exame de 24 a 28 semanas para acordar e começar a ter cuidado. Já pode começar a ter esses cuidados desde o início da gestação. Muito bem, Marina, e aí? Aí a gente estava a paciente diabética, quando ela usa insulina, o parto dela já é previsto para mais cedo, já não espera as 39, 40 semanas. A gente já estava trabalhando nessas perspectivas, só que aí foi fazer ultrassom de 32, 34, não foi mais ou menos isso? A gente até então, o peso de Augusto dava super controlado, porque a gente controla se a mamãe está indo bem no acompanhamento, se ela está dando conta de ter o resultado bom que a gente quer pela glicose, pelos exames laboratoriais da mamãe, mas a gente também acompanha esse controle pela avaliação do bebê, olhando a quantidade de líquido, olhando como é que está o ganho do peso do bebê. E aí foi que quando estava em tudo bem com o peso, com o líquido de Augusto, mas aí chegou no exame. E aí, Marina, continua para a gente. Então, aí viu que deu uma alteração, né? Tanto Augusto já estava um bebê grande, como também estava com o líquido muito volumoso, minha barriga estava parecendo barriga de trigêmeos. Primeiro entrava a barriga e meia hora depois entrava a dor na barriga. Como é que ela chama? Fazia o ultrassom? Eu esqueci o nome dela. Ela falou que Augusto ia ser um nadador, que ele estava nadando de braçada. Porque tinha tanto líquido ali que ele estava de boa. E aí, chegando bem no finalzinho, teve uma alteração na glicose. Aí a senhora foi e pediu para que houvesse a minha internação. Sim. Aí eu fiquei internada, se eu não me engano, foi na 32ª semana. E aí eu tive que ficar, acho que uns 4 dias a 5 dias lá na Santa Casa. E ó, um beijo pro pessoal da Santa Casa. Sim. Nossa, de todo o meu coração, obrigada por todos os profissionais ali. Sim. Que eu me senti muito amada, muito querida. Fiz grandes amizades com todo o apoio, né, que eu recebi. Sim. Então, assim, o Augusto, como ele cresceu, fiquei lá, a senhora de cima, entrando, fazendo vários exames lá comigo, eu me sentindo até importante, né? Você viu, Cléber, me sentindo importante, é super importante para nós. Bastante assistida. Mas, assim, eu falei com o Anjo, eu falei, seu Anjo, tem algumas situações que você vai lembrar mais do que eu. Sim. Porque ele acompanhava tudo e parece que era um HD, sabe? HD externo. Tudo estava gravado na memória dele. E eu estava, acho que, curtindo minha gestação. Curtindo, assim, com todo amor, sabe? Porque o que a gente podia fazer, nós estávamos fazendo. Exatamente. Então, vem aquela questão da consciência tranquila. Sim. Por mais que, às vezes, dava aquele susto na gente, mas calma, né? Tranquilidade, que tudo vai dar certo. Não adianta, doutora Soraya, não adianta a gente preocupar em excesso por conta que não vai fazer bem nem a gente, nem ao bebê. Sim. Né? Sempre a senhora falava comigo que você sente, mamãe, o bebê também sente. Isso ficava na minha cabeça. Então eu tentava, assim, ficar o mais tranquila possível para poder transmitir isso para ele. Sim. Né? Porque
E aí o que aconteceu foi isso. Augusto, ele, por causa desse controle, mesmo com a equipe de perto, mesmo com Marina e Kleber dando melhor, descontrolou, ofertou mais a glicose, porque assim, o raciocínio é simples. Se a gente come muito doce ou muito massa, a gente ganha peso, não é isso? Então, como aumentou a glicose na corrente sanguínea, quando a mãe... Por que a gente busca ter sempre esse controle da glicose na corrente sanguínea da mamãe? Porque, como eu falei anteriormente, se essa oferta fica descontrolada, vai muito açúcar para o bebê, pelo cordão umbilical, pela placenta. E o bebê vai ganhando peso, vai ganhando peso. O que acontece com uma pessoa adulta diabética? O adulto diabético, ele urina muito. Isso, quando o adulto diabético está descontrolado, ele urina muito. É tanto que ele tem risco de ficar desidratado, né? Então, o bebê que é da mamãe diabética e que está recebendo muita glicose, ele começa a urinar muito. O líquido amniótico é formado pela mamãe, que é a parte paterna da contribuição do líquido, ela fornece esse líquido, ela vai beber na água, ela ajuda na contribuição desse líquido, é tanto que tem líquido que reduz. A gente pede para a mamãe beber bastante água, ela bebe, o líquido dá uma melhorada. Então, tem a parte materna na produção do líquido, mas tem a parte da produção do bebê. O bebê bebe urina, faz parte do processo cíclico. E quando ele está diabetes e está recebendo muita glicose, ele ganha muito peso, então ele fica um bebê macrossômico, mas tem a macrossomia fetal, a macrossomia do bebê que é genética, são pais que fazem bebê grandes mesmo, e tem a macrossomia que é produzida pelo descontrole glicêmico. E essa macrossomia ela é muito perigosa, porque ela pode trazer um descontrole metabólico do bebê, e acontece situações daquele bebê que está mexendo de manhã, de repente a mãe fala, parou de mexer. Aí quando você vai fazer ultrassom, você tem aquela notícia difícil que o coraçãozinho parou. Então, gerou um controle metabólico de um bebê que, de repente, a gente fala que é um diagnóstico muito difícil a gente dar para os pais, que é morte súbita fetal. Então, né, pelo descontrole metabólico. E aí, nessa hora, a gente tem muito cuidado. Porque como era muito prematuro, o bebê que é da mamãe diabética prematuro, ele tem uma maturação pulmonar mais tardia. Enquanto os outros bebês da mamãe não diabética, com 34 semanas, já tem uma certa maturidade pulmonar para nascer, o bebê da mamãe diabética, ele retarda essa maturidade pulmonar. Então, o pulmãozinho dele ainda é mais despreparado do que outros bebês de mamãe não diabética. Então, de um lado, você tem a prematuridade com 32 semanas, 32, 33. Por outro lado, deixar quantos dias a mais com esse risco do descontrole e, de repente, a gente ficar esperando amanhã e ser tarde demais. Então, tem que ter muito mesmo. Eu falo que eu peço sempre para as pessoas rezarem pelos obstetras, rezar para todo mundo que está no plantão, rezar para todas as grávidas, porque tem hora que tem assim, não tem uma listinha que você segue engessado e segue essa risca. É muito daquele momento, daquela sensibilidade e orientação divina. Então, resumindo aqui, por que é importante ter esse controle glicêmico? Porque quanto mais controlado a mulher diabética estiver, e nós estamos falando para todas as pessoas que estão nos acompanhando, interessando nesse diagnóstico de diabetes na gestação, quanto mais controlado a sua glicose, mesmo que você esteja conosco nos ouvindo, você é diabética, mas a sua medicação está fazendo a sua glicose ficar nos valores de referência ou normal, ou seja, apesar de você tomar medicação, seu nível glicêmico está normal, como se você não fosse diabética. Então, perfeito, o bebê está recebendo a glicose que precisa, ele nem sabe que você tem diabetes ou não, o importante é a glicose que vai para o bebê. Por isso a gente enfatiza tanto para as mamães que são diabéticas, faça atividade física, mantenha um controle da glicose. Quanto mais controlado for a glicose na gestação, menos os riscos para aquela gestação para o bebê e para a saúde futura da mamãe. Porque a mamãe, por exemplo, que adquire diabetes na gestação e ela chuta o balde e não está nem aí, não vai dar nada e tal. E aí o bebê nasce bem, tudo, mas aquele bebê, quanto mais descontrolado for o nível glicêmico, maior a chance de ter diabetes na vida adulta. A mulher que não tinha diabetes, dela continuar diabetes, o bebê de ter obesidade na vida adulta. Então, é um controle que a gente quer que tenha garantido ali, com as bênçãos divinas. Uma gestação que finalize bem, que vai para casa com a mamãe, todo mundo fica bem, e que também a mamãe permaneça com saúde e que o bebê também tenha saúde posterior, né? E aí a gente vai seguindo isso com todos os controles glicêmicos e todo o cuidado que o pré-natal requisita.
Augusto nasceu com qual peso mesmo, Marina? Foi com... Não, peso. 3,580. Foi com 3,580. Não, e 800, foi não? Hã? 3.800? Não, foi não. 3,580. 3,580. 3.500, Thaís, 3.580, que eu tinha entendido você falar 3.80. Então, ele nasceu com aproximadamente 33 semanas, com 3,5 kg, que era 34 semanas com 3 quilos. Então, era um peso já de um bebê com 39, 40 semanas, né? E graças a Deus, nasceu bem, amamentou direitinho, né? Não. Depois daquela... No foi pós-parto, gente, eu não lembro dessa questão da amamentação. Me lembra aí agora da amamentação, que agora são tantos pacientes que eu já não lembro mais. O leite não foi suficiente, não. Ele é muito guloso. Muito. E aí só a gente precisou entrar leite. com a complementação, né? Foi. Aham. Beleza. Eu vou querer aproveitar a sua presença aqui para falar também um pouquinho, que a gente ainda tem um tempo, sobre essa experiência de pós-parto, né? Graças a Deus, o sonho, né, um sonho realizado. E aí vem a primeira parte, nossa, você olha para trás e fala, lá eu tinha um sonho. Meu Deus, o sonho, quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu perdi as bases, que eu já imaginei todos os riscos, porque eu já tinha lido sobre o assunto. Mas aí eu fui acreditando, e Kleber do lado, e foi vivendo dia a dia, e a gente hoje está com Augusto nos braços. E o sonho hoje é um sonho realizado. Eu posso falar que, ufa, estou feliz, né? E aí, quando a gente pensa que a gente vai soltar fogos, ir para o carnaval e só comemorar, vem o pós-parto na frente. Mas aí eu quero agradecer todas as pessoas que estão conosco, todas as pessoas que estão aí mandando, foram vários coraçõezinhos, vocês estão acompanhando e vendo com a gente, é muito gostoso esse feedback. Tem alguns comentários que eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, tem o comentário da Joyce, tá com Soraya, tá bem assistida, parabéns pela coragem ao casal. Gente, deixa eu aproveitar. Olha o que eu recebi aqui hoje, está até aqui perto de mim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha que lindo! Mais que merecido. Hoje foi um dia especial, recebi surpresa. A Joyce mandou para mim. Joyce é muito elegante, Joyce Borborema. Obrigada, seu cartão lindo, Joyce. Eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Olha, veio um cartão acompanhado mais lindo por carinho, e eu estou muito feliz aqui. Marina, hoje foi dia de presentes. Hoje o Lucas também me deu isso aqui. Olha que linda, a planta que eu mais gosto, uma orquídea. Doutora Soraya, a senhora vai ter uma casa especial só de presentes, né? Olha, eu tenho que falar assim, gente, eu estou começando dia 1º de março com uma live que eu estava super ansiosa para chegar a ela, assim, ansiosa no bom sentido, que delícia, deu certo. Eu já tinha falado com a Marina e Clepa, a gente fez esse bate-papo um tempo atrás, né? E aí, deu certo, vai ser hoje, sabe? Eu me lembro muito da Ivete Sangalo, quando ela fala assim, que ela tem muito tesão pelo que ela faz, e ela vai lembrando quando ela tem um show muito grande, amanhã é o show, ela já fica. Quando chega no dia, nossa, hoje é o show. Aí quando falta meia hora, meu Deus, daqui meia hora é o show. Tá igual eu e a amor. A hora. Antes de começar, aí a amor tá assim, Anjo, você tá ansiosa? Eu falei assim, tô querendo falar. Então eu já estava super feliz de começar o dia 1º de março, com isso aí de repente eu recebo esse carinho aí, mais gostoso, de Joyce, de Lucas, que trouxe com a mamãe e com o papai para mim. Um abraço para essas duas famílias lindas. Eu não aguentei, ai que delícia. Eu vi no comentário da Joyce aqui, eu tinha acabado de mostrar para minha filha, aí eu tô aqui, vendo o comentário dela aqui, eu resisti. As outras pessoas todas... ela dizendo aqui mais tarde, estou emocionado, vendo a emoção da mamãe, porque a Joyce, a Marina, é isso, o Kleber, eles são... É muito gostoso na vida, no dia a dia da gente. Eu acho que uma das coisas mais lindas que existe do ser humano é essa autenticidade, é ser o que é. Eu acho isso, assim, de uma preciosidade, assim como a gratidão, assim como a gente tem empatia, entender o outro, ouvir. Essa questão da autenticidade, ela é gostosa demais. E a Marina e o Kleber são isso, essa autenticidade o tempo todo, né? Então, realmente emociona a gente. Já tem as pessoas compartilhando, quero aproveitar e falar, se você acha que esse bate-papo está gostoso, olha só, tem um aviãozinho aqui do lado,
é só clicar nesse aviãozinho e compartilhar com outras pessoas. Eu acho que o nosso tempo está aqui quase acabando, mas fica esse convite aí. Obrigado pelos comentários que vocês deixaram. Graciele... Deixa eu falar. Eu preciso falar Tá bom, do deixa eu ponto. só ler a Graciele. Graciele, um beijo para você, linda. Boa noite, estou à espera do meu príncipe. Minha terceira... Ai, Gra, que delícia aqui. A terceira gestação foi diagnóstico de diabetes gestacional, fazendo teste capilar todos os dias. É isso aí, fazer todos os dias, seguindo direitinho. E está super controlado, o bebê está ótimo, o ultracardiograma perfeito. Isso aí, muito bom. Olha aí, mais um depoimento mostrando que é um diagnóstico laborioso, a gente tem que ter um controle mais pertinho, mas quando a gente acredita e faz a nossa parte, o sonho é realizado com louvor e bênçãos. Muito Isso. bem. Aqui, então, tem vários outros comentários, mas aí a gente vai deixar você falar, senão a gente não consegue falar. Todas as pessoas estão lendo os comentários aí. Só temos a agradecer a Tamara, agradecer por tudo, com ela nos acompanhamos, tudo fica mais fácil. Obrigada, Tamara. Doutora Soraya, a melhor, infelizmente, para o pré-natal agora não está sendo com ela. Ô, Gra, obrigada, Gra, pelo carinho. Você é maravilhosa, viu? Muito emocionada aqui essa live. Nossa, muitos comentários. Parabéns a Deus. Parabéns, Deus continue fazendo a diferença na vida de vocês. Amém, né? Então, foi nesse que deu diabetes, eu acho que está falando. Está controlando com a dieta. Então, muitos comentários aqui. Nosso tempo está acabando. Então, obrigada pela participação de vocês. Eu quero falar para as grávidas e para as tentantes que nós estamos com um clube, chama Clube da Gestante e Tentantes. É um clube que está comigo, que a gente está buscando trazer todos os dias, dentro do possível, uma dica. Nós vamos deixar espaço para as pessoas colocarem as dúvidas, vai ter os dias certos, nós vamos deixar o espaço. Então, se você quer receber dicas nesse mundo da gestação, ou você é tentante, já quer se preparando para isso, tem lá o clube, é um clube pelo WhatsApp, tá? Um clube Gestantes e Tentantes, com a minha supervisão. Está aqui na bio, aqui, tem um link na bio aqui do meu Instagram, é só clicar lá e escrever, ou qualquer coisa, na bio também tem um telefone do meu consultório, é só ligar lá que a Bruna, que me auxilia, passa para você. Vocês são todos muito bem-vindos. Nós temos, acho que, mais 3 minutos. Eu quero que você fale para mim aí sobre essa questão do pós-parto, a dica que você deixa para as pessoas, porque o nosso tempo está... Se eu pudesse, eu ficava aqui até 4 horas da manhã. Mas aí fala para nós. Ser mãe não é um conto de fadas. Principalmente para as mamães diabéticas, que com certeza serão mamães, vão para o dia do parto, o dia da luz, para vocês terem uma noção de que, muitas vezes, infelizmente, às vezes o bebê não vai poder estar nos seus braços naquele momento, tá? Mas é tudo planejado por ele. Saibam que o seu bebê está em ótimas mãos. Eu estou compartilhando essa experiência que eu tive, porque eu fui preparada psicologicamente, porque a senhora me falou que provavelmente Augusto, assim que saísse da minha barriga, ele ia ser assistido. Então, assim, eu não vi Augusto quando ele nasceu. Eu fui ver, acho que só mais tarde. Então, assim, é uma situação que a gente tem que estar calma e tranquila e serena, porque o momento com o seu bebê vai chegar, tá bom, mamãe? Sim. E outra coisa, sobre a questão do puerpério. Gente, mamães, futuras mamães, estudem sobre isso. Coloque seu marido, seu esposo, seu companheiro de vida para estudar sobre. Obrigada, meu amor, por todo o apoio que você me deu. Muito obrigada pela compreensão, porque não foi fácil, não foi fácil. E outra situação também é uma famosa diástase. Sim. Pesquisem sobre, mamãe, e cuide de você, tá bom? Sim. E é isso, é só felicidade agora. É só felicidade, curtição. Sim. Olha, eu vou pedir para vocês deixar mais uma mensagem final, o Kleber também, nós temos mais 1 minuto. Aqui, eu vi que teve uma preocupação da Graciele, que ela tem algumas perguntinhas para responder.
Eu acho que foi a Graciele que falou, responde minhas perguntinhas. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas eu vou buscar ver aqui e responder lá no grupo, ou você manda para mim lá no grupo Gestante e Tentante, tá, Graciele? Um beijinho para você, Gra. Que doutora maravilhosa. Obrigada, Cilandra, Andréia. Quem adquire diabetes na gestação, fica diabética após a gestação também? Vou responder isso lá no grupo Gestante e Tentante, que nosso tempo aqui acabou, mas obrigada pela pergunta. E a Ana Flávia, sua fala transmite tanta paz. Má, você é luz. É isso mesmo, Marina, ela é maravilhosa, ela é tranquila, ela é luz, ela é essa serenidade. Ok, linda? Então, muito obrigada. Eu estou aguardando você lá, que eu respondo lá. Aproveita a sua dúvida, pode ser dúvida de muitas pessoas, viu? Kleber, nós temos 1 minuto, vou pedir para você deixar a sua mensagem aí. Marina foi buscar Augusto? Ai, garotinho gostoso! Eita, meu tesouro! Fala aí, então, Kleber. Esse aqui é a nossa joia preciosa, nosso Ei, anjo. Augusto! Augusto! Vou deixar Gostoso! uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, mamães, papais. Deem muito significado para a instituição da família, porque isso é muito importante e é isso que conduz o relacionamento do casal, um pelo outro, um sempre guiando o outro. E essa união deve ser sempre forte, principalmente por conta dos nossos filhos, né? Esse aqui é uma joia rara que Deus nos dá, um presente, uma missão, e que nós possamos fazer sempre o melhor. Papais, escutem o que eu estou dizendo, se entreguem com suas famílias. Tudo, nada é tão importante quanto sua família. Nossos filhos são nossos espelhos e a gente tem que fazer o melhor por eles, na frente deles e quando eles não estiverem também. Faça por Deus, faça por sua família, todos merecem. Tá bom? Um beijão para todo mundo que acompanhou, para a senhora especial, tá? Nós amamos muito a senhora sabe o carinho que a gente tem. Sempre que precisar, pode nos convocar que a gente está pronto. Tá ótimo. Eu tô com dor de desligar aqui com vocês três. Um beijo, então. Marina, quer dar mais um beijo também? Beijo. Obrigada, pessoal. O nosso tempo aqui acabou, então. Gratidão a todos. Beijo a todos. Beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço muito, viu, pela existência de vocês três, tá? Obrigada pela sua luz. A sua luz, vocês são reflexo. Das pessoas. Beijo, fique com Deus. Amém. Um beijo. Amém. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada.